nesse momento, eu vou mostrar para vocês que existe uma outra forma para nós encontrarmos os indivíduos de um cruzamento envolvendo tanto uma herança monohíbrida quanto uma herança dihíbrida. Mas como que Mendel ele chegou nessa outra forma de encontrar esses indivíduos? É o que eu vou mostrar para vocês agora. No cruzamento envolvendo duas características, que é o que nós usamos no exemplo anterior, quais características? Cor da semente, amarelo e verde. Qual a outra característica? Forma da semente, lisas e rugosas. Partindo de indivíduos puros, Mendel cruzou um indivíduo verde liso com um outro amarelo rugoso. Indivíduos puros. Esses são os parentais. O que Mendel achou na primeira geração? 100% dos indivíduos amarelos lisos, heterozigoto. Quando Mendel cruza esse indivíduo amarelo liso com outro amarelo liso, ambos heterozigotos, para os dois genes envolvidos, o que ele encontrou na geração F2? Ele quantificou quantos indivíduos ele tinha para as características em questão. Primeiro, quantas sementes ele contou? 556 sementes. Dessas 556 sementes, ele observou que 315 eram amarelas lisas, 108 verdes lisas, 101 amarelas rugosas e 32 sementes verdes rugosas. O que Mendel fez? Ele fez o seguinte: ele avaliou essas características separadamente para verificar em que proporções ele chegava separadamente. Primeira característica, cor da semente. Para a cor da semente, nós temos sementes amarelas e sementes verdes. Quando Mendel vem aqui para quantificar quantas sementes amarelas ele tem, dessas 556, ele observa que ele tem 416. Onde elas estão? Elas estão aqui, ó. 315 são amarelas lisas, amarelas. E 101 amarela rugosa. 315 mais 101 foi as 416 sementes amarelas que ele achou. Em que proporção? Ele verificou que essa proporção é de 3:1. E para verdes, ele verificou que ele tinha 140 sementes. Onde elas estão? Elas estão aqui, ó. 108 verdes lisas, 32 verdes rugosas. 108 mais 32, ele chegou nos 140 sementes verdes. Em que proporção? 3:1. Quando ele analisa a forma da semente, ele viu que ele tinha sementes lisas e sementes rugosas. Quantas sementes lisas? Ele verificou 423. Onde elas estão? Aqui, ó, 315 amarelas lisas, mais quantas? 108 verdes lisas. Num total de quanto? 423. Em que proporção? 3:1. E as sementes rugosas? Ele verificou que ele tinha 133. Onde elas estão? Aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 101 sementes amarelas rugosas
e 32 verdes rugosas. Quando ele analisa a proporção, de novo ele chega numa proporção de 3:1. O que Mendel observou após ele fazer essa análise de um cruzamento envolvendo 2 genes e que ele faz a análise dessas características separadamente? Que indiferente do número de genes envolvidos, nós vamos ter para cada característica em questão uma proporção de 3:1. Sendo assim, nós podemos fazer o seguinte: nós podemos pegar os genes envolvidos naquele cruzamento e fazer os cruzamentos de maneira separada. Porque ninguém, na maioria das vezes, tem dificuldade em fazer um cruzamento envolvendo um gene. Então, vamos partir dele. Olha só, vamos partir aqui de indivíduos heterozigotos para ambos os genes, para que eu possa mostrar para vocês como que é feito a alternativa para nós encontrarmos esses indivíduos, que é o que nós chamamos de diagrama de linha. Vamos chamar esse indivíduo de fêmea e esse aqui de macho. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cruzamento dos genes separados. Quem é o primeiro gene que está envolvido? É o Y. Então, nós vamos pegar o primeiro gene, que é heterozigoto, e vamos cruzar o da mãe com o do pai. Aquele aqui. Se nós fizermos isso, o que nós temos? Quais são os alelos que esse gene produz? Y grande, Y pequeno. E esse? A mesma coisa. Y grande, Y pequeno. Vamos encontrar o resultado da fusão desses gametas. Nós temos isso daqui. O primeiro indivíduo, homozigoto dominante. O segundo e o terceiro, heterozigoto. E o quarto, homozigoto recessivo. Quando nós analisamos a proporção fenotípica desse cruzamento, nós chegamos numa proporção de 3/4 dos indivíduos aqui são amarelos, para 1/4 verde. Qual é a proporção genotípica? Nós temos aqui 1/4 do indivíduo homozigoto dominante, 2/4 do indivíduo heterozigoto, 1/4 do indivíduo homozigoto recessivo. Fizemos isso para esse primeiro gene, vamos fazer da mesma forma para o segundo. Aqui. Quais são os alelos envolvidos? Desse primeiro gene, R1, R, para a fêmea, e para o macho, os mesmos, R1, R. Quais são os indivíduos que nós vamos encontrar como resultado desse cruzamento? Esses indivíduos. Em que proporção fenotípica e genotípica? 3/4 de indivíduos lisos para 1/4 de indivíduo rugoso de proporção fenotípica, e para a proporção genotípica nós temos 1/4 de homozigoto dominante, 2/4 do seu heterozigoto, 1/4 do homozigoto recessivo. Bom, isso daqui vocês já sabiam fazer. Só que depois de nós fazermos isso, nós precisamos lembrar que nós precisamos envolver esses 2 genes para que nós tenhamos o resultado dos indivíduos para as 2 características. E agora entra o como fazer o diagrama de linha usando a informação que nós fizemos anteriormente. A primeira coisa que nós vamos aprender, como achar os gametas.
os alelos envolvidos nesse cruzamento. Para isso, nós devemos lembrar que nós partimos de um indivíduo heterozigoto para ambos os genes. O que nós vamos observar aqui? Para a cor, nós temos para esse gene heterozigoto os seguintes alelos. Nós temos meio de Y grande e meio de Y pequeno. Só que nós temos que lembrar que nós temos aqui uma segunda característica envolvida. Qual é essa característica? Forma. Para a forma, nós também vamos ter dois alelos envolvidos. Quando nós queremos interagir esses dois genes, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse alelo aqui, que é o primeiro alelo do primeiro gene, e nós vamos abrir duas linhas para que ele relacione com o segundo gene. De que maneira que nós vamos fazer isso? Olha só. Nesse caso aqui, por que nós abrimos duas linhas? Porque automaticamente esse gene também vai produzir dois alelos. Quais são esses alelos? Meio de errão, meio de errinho. Por que eu abri duas linhas e não três e não quatro? Porque são dois alelos para esse gene. Se eu fiz dessa maneira para o alelo Y grande, eu tenho que fazer da mesma forma para o alelo Y pequeno. Eu vou abrir mais duas linhas aqui, porque esse alelo, ele também vai interagir com os dois alelos desse segundo gene. Quais são eles? 50% de errão, 50% de errinho. Meio é igual a 50%. Mas até agora eu só montei, porque agora eu vou ver quais são os alelos resultantes dessa interação. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Esse primeiro alelo do primeiro gene com o primeiro alelo do segundo gene. Meio do primeiro alelo com meio do segundo alelo. Esse e esse, quanto que dá? Meio vezes meio dá 1/4. 1/4 de quê? Y grande errão. Meio de Y grande e meio de errinho dá o quê? Nós temos 1/4 de Y grande errinho. Do mesmo jeito que eu fiz com esse, eu vou fazer com esse. Meio de Y pequeno vezes meio de Y de errão dá 1/4 de Y pequeno errão. E esse daqui, meio de Y pequeno vezes meio de errinho vai dar 1/4 de Y pequeno errinho. Se vocês olharem aqui, nós chegamos nos mesmos alelos que nós fizemos usando o quadrado de Punnett. Só que dessa maneira, aqui é o que nós chamamos de diagrama de linha. O que nós fazíamos? Primeiro alelo do primeiro gene com o primeiro alelo do segundo gene. Primeiro alelo do primeiro gene com o segundo alelo do segundo gene. Só que agora nós fizemos pelo diagrama de linha.
E, obviamente, que nós chegamos nos mesmos alelos do quadrado de Punnett. Tudo bem. Como achar essa proporção fenotípica resultante desses parentais usando o diagrama de linha? Então, vamos lá. Qual foi a proporção fenotípica que nós encontramos quando nós analisamos as características separadas? Elas estão aqui, ó. Eu só vou copiar essa proporção aqui. Isso daqui é o que vai me direcionar para eu poder fazer o meu diagrama de linha. Então, eu vou pegar aqui, ó, para a característica cor da flor, eu vou falar aqui, ó, 3/4 amarelas para 1/4 lisa. Só que eu tenho que interagir essa característica com a característica forma da semente. Quantas formas diferentes fenotipicamente eu encontrei? 2. Então, eu vou abrir 2 linhas para fazer essa interação com a forma. Quais são elas? 3/4 lisas para 1/4 rugoso. Se eu fiz para a característica amarela, eu tenho que fazer para verde também. Vou abrir novamente 2 linhas e colocar da mesma forma aqui, eu vou repetir as diferentes formas que eu achei nas suas devidas proporções. 3/4 lisa, 1/4 rugoso. O que eu fiz até agora? Eu montei meu diagrama. O que eu vou fazer a partir dessa montagem? Encontrar os indivíduos. De que maneira? Nós vamos pegar 3/4 dos indivíduos amarelos com 1/4 do indivíduo liso. 3/4 vezes 3/4. Quantos indivíduos amarelos lisos nós vamos ter? 9/16. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 3/4 de indivíduos amarelos para 1/4 de indivíduos rugosos, 3/4 vezes 1/4, 3/16 indivíduos amarelos rugosos. 1/4 de indivíduos verdes vezes 3/4 de indivíduos liso, quanto que eu vou ter? 3/16 indivíduos verdes lisos. 1/4 de indivíduos verdes vezes 1/4 de indivíduos rugosos, o que eu vou ter? 1/16 indivíduos verdes rugosos. Pergunto para vocês, em termos de proporções fenotípicas, nós encontramos as mesmas que nós encontramos usando o quadrado de Punnett? Sim, exatamente as mesmas. Como encontrar a proporção genotípica desse cruzamento? Nós vamos usar as mesmas informações que nós tivemos quando nós fizemos os cruzamentos separados. Quais eram essas informações? 1/4 do homozigoto dominante, 2/4 do heterozigoto, 1/4 do recessivo, para ambas as características que nós utilizamos. Para a cor nós temos 1/4 homozigoto dominante, 2/4 do heterozigoto, 1/4 do homozigoto recessivo. Quantas linhas nós vamos abrir agora? Peraí, nós temos 1, 2, 3 genótipos diferentes. Então, nós vamos ter que abrir 3 linhas para as formas. Quais são elas? 1/4 do homozigoto dominante, 2/4 do heterozigoto, 1/4 do recessivo.
Da mesma forma que nós fizemos para esse primeiro gene, nós vamos fazer para o segundo e para o terceiro. Ó. Agora para o terceiro. O que nós fizemos até o momento? Montamos o nosso diagrama. Agora nós precisamos achar os indivíduos resultantes dessa montagem. Da mesma maneira, 1/4 vezes 1/4, 1/16, homozigoto dominante para ambos os genes. 1/4 vezes 2/4, nós temos aqui 2/16, homozigoto dominante, heterozigoto. 1/4 vezes 1/4, nós temos 1/16, homozigoto dominante, homozigoto recessivo. 2/4 vezes 1/4, 2/16, heterozigoto, homozigoto dominante. 2/4 vezes 2/4, nós temos 4/16, heterozigoto para ambos os genes. 2/4 vezes 1/4, nós temos 2/16, heterozigoto, homozigoto recessivo. 1/4 vezes 1/4, nós temos 1/16, homozigoto recessivo, homozigoto dominante. 1/4 vezes 2/4, nós temos 2/16, homozigoto recessivo, heterozigoto. 1/4 vezes 1/4, nós vamos ter 1/16, homozigoto recessivo, homozigoto recessivo. Dessa maneira, nós encontramos a mesma proporção genotípica que nós encontramos no quadrado de Punnett. Talvez vocês estejam perguntando, se você encontrou a mesma coisa, qual é a vantagem de nós usarmos o diagrama de linha? Primeiro que é uma forma alternativa que você tem para chegar no mesmo resultado que você chegou anteriormente. Mas eu vou mostrar para vocês uma vantagem em relação ao quadrado de Punnett que nós temos usando o diagrama de linha. Se nós olharmos aqui, nós vamos observar que quando nós fizemos o quadrado de Punnett, nós tivemos que encontrar os 16 indivíduos resultantes desse cruzamento. Porém, quando nós observamos a proporção fenotípica, nós vamos ver que desses 16 indivíduos, nós encontramos 4 fenótipos diferentes. Quando nós fazemos o diagrama de linha, nós não precisamos encontrar os 16 indivíduos. Nós já achamos diretamente os 4 fenótipos existentes no resultado desse cruzamento. Quando nós analisamos os diferentes genótipos, nós tivemos que buscá-los nesses 16 indivíduos que nós fizemos no quadrado de Punnett. E quando nós usamos o diagrama de linha, automaticamente nós os encontramos de maneira direta. Quantos genótipos nós temos diferentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genótipos. Nós precisamos, com o diagrama de linha, encontrar os 16 indivíduos? Não precisamos. Quando nós trabalhamos com um único gene, automaticamente isso acaba ficando mais fácil para quem tem o hábito de fazer o quadrado de Punnett. Mas quando nós aumentamos o número de gene e que automaticamente nós aumentamos os indivíduos que nós encontramos à medida que nós aumentamos o número de gene,
esse quadrado ele sempre vai ficando maior. E nesse sentido, é mais simples nós fazermos os cruzamentos quando nós temos mais de um gene pelo diagrama de linha. Dessa forma, nós vimos uma alternativa para fazermos esse diagrama de linha. Mendel, ele se deparou com uma situação diferente em alguns dos seus cruzamentos. Qual era essa situação? Quando ele cruzava um indivíduo errão com outro indivíduo errão para a forma da semente, automaticamente ele tinha 100% dos seus descendentes eram indivíduos lisos. Só que quando ele cruzava o heterozigoto para esse gene, que também eram indivíduos lisos, ele não tinha o mesmo resultado. Ele chegava em que proporção? Ele chegava numa proporção de 3/4 dos indivíduos lisos para 1/4 dos indivíduos rugosos. E Mendel simplesmente observou com isso que devia ter uma diferença entre esses indivíduos. Para poder descobrir qual era essa diferença, Mendel fez o que ele chamou de cruzamento teste. O cruzamento teste é um cruzamento que você faz com um indivíduo que você não sabe qual é o gene dele, com um indivíduo que você tem certeza qual é o seu gene. Qual era a única certeza que Mendel tinha? Era em relação ao homozigoto recessivo. Então, ele sempre fazia o cruzamento teste usando o homozigoto recessivo com um indivíduo que ele tinha dúvida, para poder saber qual gene esse indivíduo de fato tinha. Cruzamento teste. Através dele, ele permite você deduzir o genótipo dos indivíduos desconhecidos. Então, vamos pegar aqui, ó. Nós não sabemos qual é esse segundo alelo, porque esse indivíduo é liso. Eu sei disso. Então, nós vamos pegar esse indivíduo aqui, que Mendel não sabia qual era esse segundo alelo, e cruzar com o seu recessivo. Quando Mendel faz isso e ele obtém o seguinte cruzamento, 2/4 desses indivíduos eram heterozigotos e 2/4 desses indivíduos homozigoto recessivo, automaticamente Mendel deduzia que esse segundo alelo aqui, necessariamente, ele tinha que ser o alelo recessivo. Por que Mendel deduzia isso? Porque, veja bem, vamos analisar esse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo aqui, para ele ser homozigoto recessivo, um alelo tem que ter vindo daqui. E o outro, necessariamente, tem que ter vindo daqui. Então, esse indivíduo tem que ser heterozigoto. Se Mendel cruzasse esse indivíduo que ele não sabia qual era o seu segundo alelo e 100% da descendência era dessa maneira aqui, automaticamente ele sabia que se 100% era assim, esse alelo aqui veio daqui. E o outro necessariamente tem que ter vindo daqui. Então, para esse gene aqui, necessariamente ele tinha que ser homozigoto dominante. Dessa maneira, Mendel, ele determinava, a partir do cruzamento teste, o gene que ele não conhecia.